Olá pessoal, para os que não me conhecem, meu nome é Vander e eu venho desenvolvendo alguns trabalhos nas artes plásticas e quero convidar vocês a estarem participando aqui desse processo de modelagem em argila. Eu tenho alguns trabalhos aqui já prontos, né, parcialmente prontos na verdade, essa luminária e esse tronco aqui, ó. Esses trabalhos estão sendo elaborados, né? Mas como eu comentei que nós vamos produzir uma peça, então eu vou guardar essas aqui. Essa já está seca, ela pode ficar do jeito que está. Essa, como ela está molhada, e eu vou trabalhar posteriormente, é sempre ideal a gente estar fechando ela com um saco plástico. Isso a gente mantém a umidade dela e a gente pode estar produzindo posteriormente, continuando, né, o processo. Perdão. Bom, então vou pegar aqui uma pelota que eu já deixei, uma pelota de argila que eu já deixei separadinha. E tem algumas recomendações aqui para a gente estar fazendo. Uso de ferramentas, eu tenho algumas aqui que eu utilizo ferramentas cortantes, e no caso para criança a gente deve utilizar ferramentas de plástico, madeira, tipo palito de picolé, colheres de plástico e tal, e alguma coisa nesse sentido, né? A gente não quer acidente. Uma vasilha com água para a gente poder umedecer a massa. Em determinado momento vai ser necessário uma base para a gente poder estar colocando a argila, e nessa base é interessante a gente colocar um tecido, forrar ela com um tecido, porque o tecido faz com que a argila não grude na base, então isso é importante. Se alguém quiser estar utilizando também um borrifador, também é legal. Bom, então tem aqui uma pelota, e essa pelota aqui é importante a gente, sempre quando a gente for fazer um trabalho, a gente sovar a massa, amassar ela bem, como se a massa massa de pão, como se prepara, né, uma massa de pão. Para quê? Para poder tirar o ar que está dentro dela, e com isso a gente evita que ela trinque no seu processo de secagem e no processo de queima dela, né? E aí a gente tem uma peça bem feita, bem produzida. Então, como essa já está sovada, a gente já pode começar na produção do nosso elefante, né? Eu já deixei ela bem num formato aqui. Eu gosto de sempre dar uma batida nela para fazer um formato assim, redondinho. E aqui a gente vai começar da seguinte forma, né? Como uma pinça, eu vou estar puxando aqui, ó, puxando um montinho aqui. Não vou tirar não, só puxando. Isso aqui eu vou fazer uma perna. Vou fazer uma perna aqui, uma do lado, outra do outro e a outra do outro lado. Aí vocês vão ver, aqui não parece que vai dar não, vai ficar, mas vocês vão ver que dá certo. Ó, fazer um montinho, fiz um montinho, eu faço assim primeiro, pequeno assim mesmo, tento puxar na mesma proporção aqui, ó, de massa. Eu vou tentar puxar do lado de cá, aqui, ó, do lado de cá, puxei. Aí, vocês podem ver, tá mais bem parecida a proporção. Aqui do outro lado eu vou puxar mais uma, e do outro lado aqui já vou puxar a outra também, puxando aqui. Se ficou um pouquinho mais fina, puxa um pouquinho mais de massa assim com o dedão e vai enchendo a pata para ela ficar igual às outras, ou quase igual, né? Aí, ó, já deu uma
um formato de pernas, 4 pernas. A gente já tem um formato, ó, parece ter dá pra gente fazer uma tartaruga. Uma tartaruga. E como essa é uma base para vários outros, né? Ela serve de base para vários outros animais aí, vários outros quadrúpedes. Pronto. Aqui agora eu vou começar a puxar aqui agora, ó. Aqui eu vejo aqui como aqui sendo as costas do elefante. Então eu vou puxar esse excesso de massa para frente aqui para poder juntar aqui e fazer a cabeça e começar a puxar a tromba e a orelha. Ó, com o dedão eu vou empurrando. Vou empurrando e venho juntando, ó. Aqui. Se alguém quiser ir fazendo por partes, fazer os rolinhos, enrolar e fazer e colocar aqui, pode ser feito também. Só que esse é um outro processo que aí requer uma outra forma de estar unindo as partes, né? Precisa umedecer. Então é um outro processo, né? Esse aqui é um processo que eu faço direto com a, como eu disse, né, a pelota de argila aqui. Então aqui, ó, praticamente a gente já tem uma forma da cabeça. Aqui eu vou com a ponta do dedo, eu começo a puxar a tromba. Vamos puxar a tromba aqui. A tromba do nosso elefante. Vai ficar um elefante muito legal. Aqui. Posso e vou umedecer um pouco aqui, ó, a tromba. Deixa eu umedecer um pouco para poder acabar de acertar aqui. Se bem que ela tá bem úmida, né? Tá vendo aqui, ó? Quase não suja a mão. A argila, quando ela tá com uma umidade ideal, ela tem essa característica. Você toca nela assim, ela não suja muito. Tem gente que não gosta muito de ficar aquela meleca toda e tal, igual quando eu vou molhar aqui agora, ó. Aí molhei, ela começa já a sujar mais a mão, ó. Então, mas é isso aí. Gostoso é isso aí, é pôr a mão na massa e sentir a argila mesmo. O tato, né? A gente trabalhar a questão do tato. Ter esse contato com a argila. Aqui eu já vou deixar o formato mais ou menos da tromba, ó, como eu quero aqui, ó, a tromba dele. Agora vamos puxar as orelhas. Eu vou puxar a orelha desse elefante aqui. Nossa, deixa eu acertar essas perninhas aqui. As perninhas eu posso fechar um pouco, tá muito aberto, ó. Eu venho aqui, aperto, ó. Fechou. Fecha as da frente. E pronto. Tô acertando aqui que eu vou puxar as orelhas dele. Aqui. Pronto. Agora eu vou puxar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se tá certinho aqui a carinha dele. Alinhado. Aí. Agora aqui, como uma pinça, ó, vou fazer assim nas orelhas, ó. Aqui eu vou tentar pegar a mesma quantidade de massa. Se a carinha dele aqui, ó, não eu puxar as orelhas aqui, ficar um pouquinho fininho, alguma coisa assim, depois eu pego um pouquinho de massa e faço a carinha dele. Porque o interessante é que agora eu poder desenvolver as orelhas aqui. As orelhas. Aí com a ponta dos dedos eu vou sentindo
como que tá a espessura da orelha. Aqui a espessura ficou boa, não ficou muito fininha, nem grossa demais. Fininha demais corre risco de quebrar, de amassar fácil aí no manuseio aí. Mais fácil, né, de amassar, não que assim não amasse, ó. Qualquer coisinha ela amassa, mas é mais fácil de voltar. Aqui eu vou acertando aqui, onde eu vejo algumas irregularidades, acertando as costas dele aqui, ó. O meio das costas dele é um pouquinho mais alto aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um pouquinho. E já direciono aqui a pontinha do rabo, ó. Aqui eu já vou deixar mais ou menos a pontinha do rabo dele. Aqui, mas não vou fazer não, só vou indicar aqui o lugar, porque a pontinha do rabo é como a orelha, né? Ela fica fininha demais, então posso amassar ela com facilidade, então eu deixo pro final. Agora aqui, nós temos uma visitante aqui que talvez um dia a gente possa estar reproduzindo também, né? Uma gatinha aqui. Querendo carinho, querendo atenção. Então, carinho do elefante. Ó, carinho do elefante. Aqui eu vou abaixar um pouco, porque as orelhas, elas geralmente são mais altas do que o topo da cabeça do elefante. Eu tô fazendo esse trabalho de modelagem aqui sem estar olhando fotografia ou alguma imagem. Você lembra aqui mais ou menos como que é o formato de um elefante. Eu já fiz algumas vezes já fiz assim na argila, então eu mais ou menos peguei a forma aqui do elefante. E fica até mais interessante mesmo, né? Que é a orelha dele mais alta. Então é bonitinho. Aqui a tromba depois nós vamos acertar. A carinha dele, a testa dele aqui é um pouco achatada. Aqui, dá uma achatadazinha aqui na testa dele. Aí vamos ver aqui como tá a frente. Eu vou abrir mais a orelha dele, porque a orelha do elefante na parte de cima, aqui nas pontinhas, as pontinhas saem mais um pouco. Então aqui, acertar a carinha dele aqui agora, que agora eu preciso ficar de frente. O formato da carinha ficar próximo ao que é. Feita a carinha, feito o formato, ó, já temos aí, acertar a tromba dele, que eu quero deixar a tromba dele assim, né? Nós temos aí já um formato de um elefante, né? Depois as pernas eu quero esticar mais um pouquinho, deixar ele maior. Essas irregularidades que vão ficando, por exemplo aqui, ó, no toque, algumas marcas que vão ficando, essas marcas são aqui, ó, essas marcas são interessantes deixar, porque elas vão direcionar para uma característica do elefante, que é as marcas da pele dele. Então isso vai dar um efeito bem legal. Pronto. Aqui o tamanho das patas, tá ok.
Ok. Agora a gente pode partir para os detalhes do elefante, né? Os olhos, as marcas do corpo, da pata, da tromba. Então é isso. Agora eu começo a utilizar as ferramentas aqui, ó. Essa daqui tem uma pontinha. Vou fazer os olhos. Eu faço um furinho de cada lado. Aqui é um furinho aqui. No mesmo alinhamento, um outro furinho aqui, ó. Então, um furo de um lado, furo do outro. E com a mesma ferramenta, praticamente eu vou utilizar quase que nele toda essa ferramenta aqui. Em volta dos olhos eu vou fazer umas marcas, uns círculos, vou circulando assim, de leve, deixando as marcas de leve, para insinuar a pálpebra e as outras marcas dos olhos ali. Eu já mostro para vocês aqui como que tá ficando. Aqui. Aí depois essas marcas, quando elas juntarem com as outras marcas da pele do elefante, aí vai dar uma ideia melhor. Aqui ó, marca e marca. Tá vendo? É bem isso. Tiro o excesso da ponta. Vou fazer aquelas marcas que ele tem na tromba, que vem da testa ali, né? Cabeça ali também. Ai, tá uma chuvinha boa demais aqui agora, viu? Chuvinha abençoando aí. Aí pronto, as marcas da tromba. Feita aqui. Agora vamos fazer as outras marcas aqui, ó. As marcas do corpo dele. Que agora tá aqui a marca. Tá aí marcado. Tromba. Agora nós vamos fazer marca da orelha. Pode ser com a unha mesmo. E com a unha eu vou fazendo aqui, ó. Pronto, fiz aqui as marcas na orelha. Aí o nosso elefante tá ficando aí, ó. Vamos fazer aqui agora a boca. A boca eu vou usar essa ferramenta aqui que é de corte. Vou fazer um corte aqui, ó, embaixo aqui, ó. Vamos fazer assim para vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Eu puxo para baixo aqui e tiro a lâmina. Aí já ficou a boca dele. Eu acerto um pouquinho aqui. Dou uma modelada assim na quininha, sabe? Para ela ficar mais... Para não ficar muito fininha. Então... Aí... Vou ficar aqui assim agora, ó. Aí... Vamos ver... Ela vai ficando. Aí a boca dele ficou boca. Do lado da boca a gente vai fazer 2 furos aqui, ó. Pega
uma ponta, pode ser a ponta do pincel mesmo, capa do pincel, e faz do lado da boca mesmo e do outro lado aqui, ó. Adicionar aqui do lado, faz um furinho. E aí nós vamos pegar um pedaço de massa para poder fazer os marfins que vão entrar nesse furo. Vou tirar da barriga porque eu vou precisar mesmo fazer esse furo na barriga dele aqui. Aí já eu explico a questão do furo na barriga. Aqui eu vou fazer enrolar, fazer assim, enroladinho, vou enrolando. Esse que tá muito grossinho, eu vou deixar mais fininho. Aí dá um pouquinho de água pra lá. Aí enrolei. Afino as pontinhas. Afinei a pontinha dos dois lados, vou dobrar no meio, praticamente no meio, e aí partir e vou enrolar as outras duas pontinhas que eu parti, afinar elas um pouco, porque essas duas pontas que eu estou afinando aqui, eu vou introduzir dentro do buraquinho ali na carinha do elefante. Aqui ó, molhei um pouquinho, tem que molhar. Aí, pronto. Introduzi ali. Dou um acabamento com o dedo. Se alguém quiser e tiver facilidade para estar usando a ferramenta para estar alisando, qualquer ferramenta que achar interessante estar trabalhando aí, sintam-se à vontade. Aí vou molhar a outra ponta e colocar lá no buraquinho que foi feito. E aí por que eu molho? Para poder ajudar na aderência, né? A massa soldar uma na outra e para tirar o ar também que está lá no fundo do buraquinho. E ela ir até o fundo. Aí que agora eu vou acertar a tromba, os marfins. Acertei o marfim. Pronto. Agora nós vamos fazer as marcas do corpo. E aí as marcas do corpo nós vamos utilizar aquela mesma ferramenta de ponta pra gente estar fazendo as marcas. Mas antes eu quero acertar o furo aqui. E aproveito também para estar falando a questão do furo, que é o necessário do furo é para deixar ele oco. E quanto mais oco é melhor, porque o processo de secagem dele ele não vai trincar, né? Você vai ter menos massa e ele vai secar mais por igual. Então até aproveito para tirar um pouco mais, ó, eu uso essa ferramenta aqui, vou puxando. A gente só tem que tomar um cuidado para não atravessar a peça, não furar, sair do outro lado. Mas eu fiz um furo nele aqui, ó, deixei ele bem, fiz um buro considerável nele aqui, já é suficiente para ele secar por igual. Tá bem fundinho, já entra praticamente uma falange do meu dedo, até mais de uma falange. Então agora nós vamos fazer a marca do corpo dele. Deixa eu limpar essa ferramenta aqui. Pronto, rapidinho.
Vamos fazer a marca do corpo com a mesma ferramenta. Eu vou passando aqui, ó, fazendo alguns riscos aleatórios, não tem ordem. E aí fazer todo o corpo dele, na pata até embaixo, pescoço, um pouquinho a carinha dele assim do lado, não em cima daquela marca que a gente fez dos olhos, mas aqui do lado, na cabeça. Na cabeça aqui, do outro lado do rosto. Aqui, pronto. Agora vamos fazer nas costas dele. Nesse processo de passar essa ferramenta, vai soltando um pouquinho de argila, né? E ela vai ficando umas pelotinhas agarradas. Não tem problema não. É até interessante deixar. E aí, depois que a gente acabar de passar a ferramenta aqui, ó, de fazer as marcas, a gente vai nessas pelotinhas e vai apertando com o dedo. E elas vão afundando e ficando como se fosse as marcas do elefante. Até fica interessante deixar, né? Aqui atrás. Aqui é. Ó, tá finalizando. Vai cruzando os riscos, vai cruzando eles, que aí vai ficar legal. Pronto. Aqui eu vou aproveitar, eu acho que eu vou fazer o rabinho dele aqui, ó. Que aí eu já risco aqui também de novo, porque acaba que nesse processo aqui tira um pouquinho da marca aqui nas costas dele. Aqui, ó. Aí o rabinho. Completar aqui as marcas. Pronto. As marquinhas que eu falei, ó, que ficam as pelotinhas, só fazer isso aqui, ó. Ele vai, elas vão afundando, vão juntando aí. Aí fica legal. Pronto aí, ó. O nosso mamute está quase pronto, ó. Agora vou fazer aqui a marca da pata, ou seja, as unhas do elefante. Vou usar essa ferramenta aqui, ó, que ela é um pouco curva. E dá pra gente fazer as unhas dele. Vou fazer um do lado de cá. 2, 3, 4. 3 e 4. 5 dedos, né? Pronto. As da frente, as de trás agora. 2, 3, 4. Aqui. 1, 2. Vamos virar ele aqui com cuidado. 4, isso aí. Aí nós temos aí um elefante. Temos aí o nosso mamute. Ah, faltou um detalhe aqui, ó. O detalhe da tromba dele. Abrir aqui, usar essa ferramenta que eu estava utilizando.
ela tem uma parte de corte aqui na ponta, então dá pra gente cortar aqui, abrir aqui a tromba. E já que eu abri, eu gosto de fazer aqui os dois furinhos aqui, como se fossem, né, os dois furinhos do nariz. Aqui. É pouco visível, mas alguns detalhes enriquecem o trabalho. Acho que interessante. Então tá aqui o nosso mamute. Tá aí. Finalizado o nosso mamute. Agora é só deixar secar. E pronto. Aí pode ser levado para queimar. E aí eu vou indicar o seguinte: sempre deixar secar na sombra, nunca ao sol, porque senão ele vai trincar todo, você vai perder a peça. Então deixa na sombra e, se possível, pega um saquinho plástico igual eu fiz naquela outra peça, né, no tronco, cobrir, deixa ali no saquinho, ele vai secando levemente, não precisa abafar ele todo, não, só põe o saquinho por cima, que aí o processo de secagem dele vai ser mais lento, porém você vai ter uma peça garantida aí no processo de secagem dela. Depois que secou, é só fazer a queima dele, levar para algum lugar que faça essa queima, e para quem tem em casa um forno aí, faz essa queima aí, já sabe da situação, né? Então é isso, tá aí nosso mamute, né? E boa sorte aí a vocês que forem tentar fazer os seus aí. E é isso, mamute. Em breve teremos outros animais. Se alguém quiser sugerir alguma coisa aí pra gente estar fazendo, fica à vontade, pode mandar aí, pode mandar no Instagram, nesse mesmo Instagram. E é isso aí. Obrigado, pessoal, um abraço.